Gostaria que nessa noite você colocasse a mão sobre a sua cabeça assim, ó, e repita comigo: minha mente, eu te dou uma ordem. Aquieta-te, tranquiliza-te. Depressão, eu te repreendo em nome de Jesus. Ansiedade, eu te repreendo em nome de Jesus. Estresse, eu te repreendo em nome de Jesus. Que a minha mente nessa noite seja terra fértil ao Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Todos digam amém. Irmãos, antes de entrar na palavra, eu quero dar alguns avisos, né? Nós teremos nosso culto infantil. Deixa eu só lembrar o dia aqui, irmãos. Dia 2 nós teremos aqui um evento para o nosso público infantil, só que é aberto de crianças a 3 a 120 anos, certo? De 3 a 120 anos, glória a Deus. Só criança, né? Algumas crianças não têm dente porque está nascendo, outras porque já saíram, né? Já caíram. Mas nós vamos ter um culto infantil. Irmãos, coisa boa é a gente poder falar sem preocupar tanto com a hermenêutica, com a homilética, com a exegese, com a cultura, com a antropologia. Coisa boa é uma mensagem livre. Coisa boa é uma mensagem fluida, uma mensagem na linguagem onde, se as crianças entendem, quanto mais os adultos. Amém? Amém? Glória a Deus. Gente, tem muita gente aí atrás. Vocês conseguem vir para cá? Tá todo mundo ocupado aí? Só para a gente poder dividir aqui direitinho. Glória a Deus. Vamos começar a mensagem então de hoje, irmãos. Salmos 46 foi o salmo lido. E hoje eu vou fazer uma mensagem um pouco diferente, uma mensagem que não vai ser uma mensagem temática. A mensagem temática, ela age quando a gente tem um tema. Ó, isso aqui é teologia, hein? Fica ligado, ó, vocês já vão aprendendo teologia hoje. A mensagem temática é quando você tem um tema, ou fruto. Aí você pega o tema ou fruto e trabalha em cima desse tema. Hoje a gente vai fazer uma mensagem que é uma mensagem tipo expositiva, até um pouco diferente do que eu costumo fazer. É uma mensagem onde você vai pegando o texto bíblico e você vai mastigando ele e vai tirando o que ele tem de bom, porque nem todo capítulo ele revela toda a sua verdade. Tem muitas coisas que estão escondidas e ocultas, né, dentro daquele versículo, que sem uma prévia explicação nós não vamos degustar tudo isso. Então, vamos lá. Salmo 46, se coloca aí para nós, João. Salmo 46 diz que Deus é. Vamos bem devagarzinho. Deus. Ixi, acho que assim ele é não, hein? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Quando diz que Deus é, não diz Deus será, certo? Quando diz Deus é, Diogo, não diz Deus foi. Entendeu, meu irmão? Quando a Bíblia diz Deus é, está no presente. E como está no presente, Ele está presente aqui hoje. Ó, gostou do trocadilho? Deus está presente aqui hoje. E no tempo da conjugação verbal também é o presente. E Deus é o que, irmãos? Nosso refúgio. Quando eu digo que Deus é o nosso refúgio, é porque vai ter dias na sua vida que você vai procurar um lugar para ir e nenhum lugar vai estar bom. Os adolescentes aí, aquele dia que você estava triste, você estava chorando, a sala estava boa? Não estava. O quarto estava bom? Não. A cama estava boa? Não estava. Ah não, eu não estou bem o suficiente aqui, então eu vou para a rua porque a rua vai ficar boa. A rua fica ruim. Porque o dia que você não está bem, não importa o lugar que você esteja, você não vai desfrutar prazer, porque o prazer que você precisa não está em um lugar, mas está em uma pessoa, e essa pessoa é Deus. Você pode dar um glória a Deus aí, meu irmão? Glória a Deus. Então a Bíblia diz que Deus é.
no presente, hoje, agora. Deus não foi na sua vida, irmão. Deus não teve uma grande obra na sua vida. Deus não teve planos para você. Deus os tem, porque Deus é presente. Amém, meu irmão? Está bem tranquilo? Quero ir bem devagarzinho hoje, tá? A gente tem um tempinho ainda. Então, quando diz que Deus é o nosso refúgio, é porque vai precisar de um dia você se refugiar onde? Nele. Quando a Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio, e digo mais, não vou ficar só no refúgio por enquanto, vai ter dias que você vai lembrar que eu te disse isso, porque nenhum lugar que você vai estar bom. Não importa quem esteja à sua volta, vai estar bom, porque a depressão vai querer te pegar, a ansiedade vai querer te pegar, o estresse vai querer te pegar, e você vai querer correr para qualquer lugar, e nenhum lugar é livre, exceto um lugar, que não é um lugar, é uma pessoa, é em Deus. Aleluia, irmãos. Aí agora, passando essa primeira parte da nossa pregação expositiva de hoje, diz que Ele também é fortaleza. Repita comigo, fortaleza. Eu quero te levar àqueles filmes antigos, né? Que tem assim uma muralha gigante, e que o exército vai tentar atacar e não consegue, porque tem flecheiros, tem, né? O nome daquilo lá, daquela proteção, se chama Não é lugar para passear não, Helena. Helena, é lugar para ir para a praia. Não. Fortaleza é onde você está seguro. Porque embora você seja frágil, ali a Bíblia diz que Deus é nosso refúgio. Refúgio é onde? É um lugar. E neste lugar, à sua volta existe o quê? Uma fortaleza. O que eu entendo disso, irmãos, é que embora você seja fraco, embora você seja frágil, embora qualquer ventinho te derrube, se você entender que Deus é, e que Ele é um refúgio, um lugar para você, e que além de ser um lugar, Ele é uma fortaleza, você está seguro debaixo das asas do Altíssimo, nada pode te tocar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então Deus é o nosso refúgio. Beleza, um lugar no presente. Ele é a fortaleza. Ele está nos guardando de todos os B.O.s, nos guardando de todas as flechas do mal. Amém? E diz mais uma coisa, que Ele é o quê? Socorro. Irmãos, existem determinadas situações das nossas vidas onde nós não achamos solução. Exemplo, pastor. Vamos supor que você foi no médico, e o médico foi levar o seu exame, e no seu exame do nada constou lá câncer. De repente no teu exame constou lá alguma doença que é perigosa. Mas quando a Bíblia diz que Ele é o teu socorro, o médico não consegue te livrar do câncer, o médico não consegue te livrar da AIDS, o médico não consegue te livrar da morte, mas Ele é o socorro, que Ele pode te tomar pelas mãos, e se Ele quiser te curar, Ele cura, mas se Ele não quiser te curar, Ele te leva para morar na eternidade. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? Aleluias! Eu sinto graça nessa palavra, porque eu sinto que tem gente aqui essa noite que está perdido e não entende que Deus é nosso. É nosso, irmão, é meu, é teu. Refúgio, um lugar, que é uma pessoa, para nós nos refugiarmos dele, numa fortaleza. Quando estamos em Deus, somos inabaláveis, somos mais que vencedores. Aleluias. E diz que Ele é um socorro. Vai ter dias que a tua mãe não vai poder te ajudar, o teu irmão não vai poder te ajudar, ninguém vai poder te ajudar, mas quando você gritar, Deus me ajuda, Ele virá ao seu encontro. Aleluias. A palavra do Senhor diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E de onde que vem esse socorro, irmãos? Vem de Deus, o Criador dos céus e da terra. Então, meus irmãos, é uma palavra muito séria, uma palavra muito simples, contudo uma palavra muito séria, porque o Senhor essa noite, Ele tem levantado homens e mulheres que vão começar a entender o que isso diz. Porque até agora a gente não saiu dentro do primeiro versículo, e eu não estou com pressa de sair, porque eu só saio desse versículo quando você entender em profundidade o que ele significa e aplicar na sua vida.
Irmãos, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. E o que é que isso somou na sua vida? O que é que isso agregou na sua vida, você saber apenas a letra? Para muitos nada, para muita gente está aberto lá no canto da cabeceira da cama ou no canto da casa, mas a palavra aberta ela é a letra, e a letra não é capaz de te trazer vida. A palavra do Senhor diz: examinai as escrituras porque elas de mim testificam. Amém? Temos que estudar a Bíblia, sim ou não? Só que quando a gente apenas estuda a Bíblia, a gente só quer estudar a letra. É como se a gente pegasse Deus, deitasse numa maca e começa a fazer uma autópsia para ver como que é Deus. E não é isso que Deus quer. O que Deus diz para mim e para você essa noite é: provai e vei que eu sou bom. O Senhor, Ele quer um contato contigo, irmão. Quando a Bíblia fala provar, provar é o quê? Quando você prova uma manga, você faz o que com a manga, meu irmão? Você coloca na boca, sente o sabor. Aí você pega o limão e prova o limão, você sente o sabor, você vê que é azedo. O sabor, quando você prova, você tem percepção do que aquilo é em essência. E quando a Bíblia diz provai e vê que eu sou bom, é para a gente não ler Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E daí? É para a gente entender palavra a palavra, letra por letra, vírgula por vírgula, sentido por sentido. Amém, meus irmãos? Eu quero te convidar nessa noite a começar a examinar as Escrituras com um pouco mais de profundidade, porque se você parar para analisar ponto a ponto, você vai ter ensinamentos tremendos, ensinamentos cheios de poder de Deus. Amém, meu irmão? E nós paramos dizendo que Deus é o nosso socorro. E socorro quando, irmãos? Ele quer refrisar uma coisa: bem presente na hora da angústia. Olha só, a gente já disse que Deus está no presente. Olha, Deus quer tanto que você entenda que Ele está contigo hoje, agora, sentado aí do teu lado, ou melhor, dentro de você, que no texto que Ele já afirma que é presente, Deus é no presente. Aí no final Ele fala assim, ó, Ele quer refrisar, Ele quer ratificar não, Ele quer expor, Ele quer grifar, Ele quer que você entenda que Ele é um socorro bem presente. Quando? Na hora da angústia. Irmãos, na hora da alegria, muitos de nós temos dificuldades de estar com Deus. Na hora da alegria, na hora da praia, na hora da curtição, né? A gente às vezes quer curtir a amizade. Irmãos, quantos de nós aqui de repente num parque, na montanha russa, vamos fazer o seguinte: imagine que você está na montanha russa, e no meio da montanha russa, Diogo, na hora que ela faz assim, você vai lembrar de parar assim: Altíssimo Deus, Eterno Pai, em cuja presença estamos. Você vai, irmão? Ou então, na hora que você está na praia, curtindo as ondas, não é tempo que eu não vou na praia, gente, deu até saudade agora. Aí você está, Diogo, assim, curtindo, você está de costas ainda, né? Você está de costas para o mar. Aí quando você olha, está vindo uma onda gigantesca, daquela que você tem certeza que você vai tomar um caixote. Essa hora até você lembra de Deus, fala: meu Deus. Mas não é oração, você não fala: ó Deus, cuja presença estamos. Irmãos, eu gostaria que você entendesse que é na angústia que a gente mais busca ao Senhor. Vai com Deus, meu irmão, Deus te abençoe. Glória a Deus, volta assim. É na angústia que a gente está caído e Deus nos levanta. É na angústia, é na hora da angústia que a primeira fase que a pessoa grita: meu Deus, ou sangue de Jesus tem poder. Irmãos, eu duvido que você já gritou alguma vez: sangue de Jesus tem poder, no meio de uma fatia de pizza de calabresa. Eu duvido, porque é no momento da angústia que a gente grita: Jesus me ajuda. É aquele momento que você está indo com o carro, aí daqui a pouco alguém entra na frente, atravessa a via, você pisa no freio, o carro faz. Essa hora você fala: ô Jesus, me ajuda. E é por isso que eu quero, nessa noite, dizer que a gente está 20 minutos falando de um versículo da Bíblia. E está gostoso, eu estou gostando, vocês estão gostando? Quem está gostando diz aleluia. Aleluias. Então vamos passar para o segundo para ver o que tem para nós.
Então, irmãos, portanto não temeremos. Portanto não temeremos. Não o quê? E por que você tem medo até de sombra que aparece no quarto de noite? Por que você tem medo? Você passa assim na calçada, se tiver uma vela acesa com um frango, uma pipoca, uma champanhe, você, oh, meu Deus do céu. Você atravessa até a rua, você grita, sangue de Jesus tem poder. E por que quando alguém fala de alguma coisa, alguma assombração, mas, irmãos, cá para nós, quem nunca sentou numa roda de amigos e começou a falar de coisas estranhas que aconteceram na vida? É um móvel que caiu. Na minha família tem muitas histórias. Eu tenho um tio que ele morou num lugar onde tinha, eu não sei o nome, era um lugar onde criava bode. Não sei qual é o nome que se dá isso, se alguém souber aí. Nome de lugar que criava bode. E tinha os bodes, quando eles saíam pretos, eram bodes especiais, porque eram para algum tipo de sacrifício, se é que vocês me entendem. E neste lugar, ele conta que ele deitava para dormir. Ele foi trabalhar lá de caseiro, e ele deitava para dormir, as panelas caíam. Aí ele deitava para dormir, parece que tinha um monte de gente rodando em volta e conversando alto em volta da casa. Ele saía, não tinha ninguém. Ele ia lá, apagava o fogão de lenha e estava dormindo. Daqui a pouco a casa está quente, cheia de fumaça. Vai olhar, a chama do fogão de lenha está lá no teto. Ele mudou de lá de medo que ele tinha daquelas assombrações, aquelas coisas. Quem nunca parou para falar sobre isso, né? Quem nunca parou para falar sobre o temor que tem, né, de morrer? Alguém tem medo de morrer aí? Irmãos, nós somos, na nossa natureza humana, nós somos convidados a temer tudo aquilo que você não entende, você teme. É ou não é? Irmãos, a palavra de Deus nos diz que Ele é, no presente, nosso refúgio, um lugar e a nossa fortaleza. Ele é o que nos guarda. Então, portanto, não temeremos. Não temeremos por quê? Porque aquele que crê que Deus é o Todo-Poderoso. Vem comigo, João. Você está num lugar onde Deus está contigo 24 horas, e Ele prometeu que você está guardado. Aí Ele fala assim, ó, não temas. Ai, Jesus, mas e se eu morrer? Ai, e se fulano não gostar de mim? E se eu terminar meu namoro? E se eu tirar a nota vermelha? Irmãos, a nossa natureza é medrosa. A Lena então, se bobear, quantas histórias da roça, Lena? Hein? A Tim me ligando, sai cobrança em nome de Jesus. Quantas e quantas histórias. Mas eu não estou falando só de histórias, mas vamos falar também de realidade. Quantas pessoas temem a solidão, medo de ficar sozinho? Quantas pessoas temem a falir, perder tudo que tem? Eu não sei se vocês sabem, mas muitos milionários, né, se jogaram de prédio porque perderam tudo, porque tinham medo da pobreza. Acho que aqui ninguém tem medo da pobreza, tem? Temos algum milionário aqui escondido em nosso... O Vitor tem cara de milionário. Eu acho que o Vitor é igual aquele cara dos filmes que vai e se mistura na multidão, entendeu? Fala um amém aí, cara. Então, irmãos, você está seguro, você está num lugar cercado, protegido, e o Senhor tem uma ordem para você essa noite. Qual é essa ordem? Não tema. Repita para o irmão que está ao seu lado aí: não tema. Lembrei-me de um louvor de 1999. 99. Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, lembra disso? Agindo eu. Vocês não lembram, gente? Era uma época de que as músicas a gente precisava ensaiar. É sério, ô Diogo, você precisa ensaiar para tocar as músicas de hoje? Os louvores de hoje? Irmãos, é 3, 4 notinhas. Renascer Praise é só isso. Irmãos, é papo assim de umas 20 notas. Imagina você comparar um louvor com 4 notas e outro com 20. Verdade ou não é? Mas vamos lá.
O Senhor tem uma ordem para mim. O Senhor tem uma ordem para você essa noite. E a ordem é: não temas. Não temas quando? Vamos seguir o texto. Ainda que a terra se mude. A terra se mudar, irmãos, não é o planeta Terra sair do lugar e ir em direção a outra galáxia, ou sair do nosso sistema solar, né, e morrer. Não é esse o sentido que o texto nos traz. O sentido que o texto nos traz é porque nós precisamos respeitar os tempos e as estações. Repita comigo: nós precisamos respeitar e entender os tempos e as estações. O que é que eu quero dizer com isso? As coisas vão mudar na sua vida. Há um tempo que tudo que você quer, tudo que você precisa para ser feliz na vida, é que alguém troca a sua fralda e te dá uma mamadeira. É um tempo, é uma estação. Tudo que você precisa na vida, nesse determinado tempo da sua vida, é que você tenha a fralda limpa, barriga cheia e um colinho fazendo. Aí, irmãos, acontece o que está falando ali. A terra, ela meio que se muda. As coisas mudam. As coisas, né, mudam. E daqui a pouco, o que você mais está querendo é que alguém conserte a rodinha do seu carrinho, ou coloque o braço da sua boneca que caiu. Mudou tudo, mudou o cenário. A terra mudou, as coisas mudaram. Vocês estão entendendo como que um texto interpretado minuciosamente, as coisas, Deus está falando contigo essa noite. Deus, Ele já falou através das Escrituras, mas Ele me trouxe aqui para pregar de uma forma que eu nem gosto. Eu nem sou muito ligado com essa forma de pregação expositiva, mas hoje eu senti de Deus que eu precisava dar um alimento mais sólido para vocês, amém? Cric, cric. Os tempos mudam, a terra muda. Um belo dia, o que você mais vai precisar é que o seu cabelo pare com o gel, né, João? O que você mais vai precisar é que o seu cabelo fique amarradinho, sem fazer assim, ó, aqueles cabelinhos assim, né? Hein? Vai chegar, frizz o nome, esse trem aí, isso aí. Vai chegar um dia que a tua maior dificuldade, oh glória a Deus, chegou a minha bênção. Vai chegar o dia que tudo que você vai querer é um copo d'água, na garganta está seca pregando. Obrigado, né? Você vai para o céu direto, tá? Eu tive que tossir 3 vezes para não ter brincadeira. Próxima vez eu tosso mais cedo. Então, irmãos, vai passar o tempo, a terra vai mudar, o mundo vai girar, e vai chegar um dia que você não vai mais se preocupar se o seu cabelo está para cima, se está para baixo. Vai chegar o dia que você vai preocupar assim, ó: eu ganho 2.000 e tenho 4.000 para pagar no final do mês, o que que eu vou arrumar da minha vida? Vai chegar esse dia, você vai falar assim: o que que eu vou arrumar? Ah não, agora eu estou ganhando 4, agora eu cheguei no lugar onde eu queria. Deus me abençoou. Quando você vai ver, o boleto está 8. É verdade ou não é, adultos? Tem algum adulto aí que paga boleto aí? Aí, ó. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e vai mudar muitas vezes até o dia que o Senhor te recolher. Você vai passar por várias fases mais solitárias. A Bíblia diz em Provérbios 3, Eclesiastes 3: há um tempo para tudo nessa terra. Há um tempo de nascer, há um tempo de morrer, há um tempo de plantar, há um tempo de arrancar o que plantou, há um tempo de rasgar, há um tempo de costurar aquilo, é um tempo de ajuntar as coisas, há um tempo de espalhar as coisas. Irmãos, para você ter uma ideia, o avarento, ele não entende que ele tem que juntar. Tem que juntar dinheiro, tá, irmãos? Faz parte, você precisa ter uma reserva. Mas a partir do momento que essa reserva, você não consegue pagar um sorvete para o seu filho, né? Cadê a Aline? A Aline está aqui, tá? Você não consegue levar a sua esposa para comer um pastel no alemão. Aleluia, entendeu o mistério? Brincadeira, eles vão lá direto, irmãos. Ó, por isso que não sei se vocês notaram, o Diogo, quando ele chegou aqui, ele era mais fit, né? Já contaminou.
Mas irmãos, a Bíblia diz ainda que a terra se mude. A grande pergunta é: qual é a próxima mudança que vai acontecer para você? Porque a mudança que a terra vai fazer para mim é diferente da do João. A mudança da terra para mim vai ser diferente da Júlia, que vai ser diferente da dona Helena, né? A dona Helena já está na fase que a terra está girando assim, tudo que ela quer: minha coberta, frio, minha coberta, né? Tô doido para chegar segunda-feira para ir lá em Barra Mansa. Ela gosta de almoçar lá em Barra Mansa. Não sei o que tem lá em Barra Mansa. Aí ela fala: doido para chegar segunda-feira para almoçar lá em Barra Mansa. Irmãos, essa é a realidade que as Escrituras estão ensinando para mim e para você essa noite, que a gente lê e passa batido. Repita comigo uma última vez antes da gente passar para o próximo assunto: a terra gira, o mundo muda, as pessoas que fazem parte do mundo também mudam, sabia? Quando eu era criança, eu brincava com o meu coleguinha do açude chamado Clebinho. A história girou, a terra mudou. Aí quando eu era adolescente, eu andava com o Wellington, com o Moisés, com uma galera da minha adolescente. Gente, misericórdia, não prestava, tá? Adolescência naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Zap, não tinha Face, não tinha Instagram, não tinha nada. O Diogo me conheceu nessa época, né, Diogo? O Diogo, sem balançar muito a cabeça, eu era bagunceiro. Não era para falar demais, era só fazer assim: não, ô Diogo, me ajuda. É mesmo, Diogo, a gente se conhece desde, eu conheço o Diogo desde a adolescência. Olha, mais uma coisa legal dessa mensagem, e principalmente para os adolescentes que estão aqui. O mundo gira. Eu e o Diogo, a gente era amigo na adolescência. Na juventude a gente sumiu, cada um caçou o seu ramo, né? Cada um caçou seu lado, a gente desapareceu da vida de um do outro. De vez em quando era só um encontro aqui de igreja, outro ali. Aí Deus proporcionou que o mundo girasse e nos colocasse no mesmo barco de novo, hein? Oh, glória! Tá lascado. Irmãos, e é assim, e eu vou sair desse tema. A terra vai mudar para você, entendeu isso, irmão? As coisas vão mudar, entendeu isso, Gui? Entendeu, Gui? Fala comigo, Gui. Sim. Vai mudar tudo na sua vida uma hora. Não precisa mais água não, né? Mas você entendendo no versículo anterior que você está num lugar, Deus está ali contigo, e Ele é um refúgio, e Ele é a sua fortaleza, e Ele fala: Gui, não fica com medo, porque as coisas vão mudar, mas eu estou contigo. Pegou a visão? Vamos para a próxima agora. Chega de... Não, volta. Não acabei o versículo não. Você vê que a gente está na metade do versículo ainda. Já está quase na hora de encerrar o culto. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Irmãos, fala comigo, pensa comigo. Você acha que é possível a gente pegar uma montanha e colocar ela no meio do oceano? Sim ou não? Hein? Vocês acham realmente que é de montanha que Deus está falando ali? Sim ou não? Claro, deixa eu falar outra coisa muito importante. Abre aspas. A palavra de Deus, ela é viva. Vira para duas pessoas e diga: a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva. Deus está falando comigo uma coisa: vai chegar um dia que você vai estar no meio de um problema sem solução. Você vai abrir esse texto e a palavra de Deus vai falar com você uma coisa diferente. Amém, irmãos? Eu vou falar para vocês aqui o que eu vejo no texto, o que o Espírito Santo revelou para mim no texto. Mas o Espírito Santo pode revelar para você algo diferente. Sim ou não? Quem estava aqui ontem assistiu o filme A Forja? Uhul, vai. A gente assistiu ontem o filme A Forja. Você já viu, Aline? Já viu, Diogo? Já? Melissa e Diego, já viram? Então, Leno, já viu o filme A Forja? Não? Recomendo, vou dar só um spoilerzinho de leve aqui, tá? No filme que a gente assistiu ontem, tinha um garoto, um jovem, que ele passava ali o dia inteiro jogando videogame, com 19 anos. Não tinha procurado um emprego e não fazia nada dentro de casa, nada, absolutamente nada.
A mãe desse menino chega e fala para ele: ó, você ou arruma um emprego, ou você vai ter que pagar um aluguel, ou vaza daqui. E ele encontra um homem de Deus que começa a discipular ele, começa a chamar ele para comer, começa a falar da grandeza de Deus. Resumindo, uma hora Deus pega o menino, e quando Deus pega esse menino, ele precisa abrir mão de coisas que o afastam de Deus. E o que é que no filme o afastava mais de Deus? O videogame. Irmãos, vai ter momentos que as coisas grandes da sua vida, as coisas que parecem ser imutáveis da sua vida, vai ter momento que as montanhas da sua vida vai precisar mudar de lugar. Deus vai pegar aquilo que você mais gosta, que da rapaziada aqui eu sei que é futebol. É ou não é? Imagina se Deus fala assim: ó, o tempo do futebol vai ser um tempo de joelhos na oração da igreja. Já pensou? Eu não vou nem falar a segunda vez não, que vai que Deus aceita, né? Vai que Deus chancela isso porque é assim, irmãos, na nossa vida existem montanhas que precisam ser jogadas abaixo. Montanhas quais, pastor? A falta de perdão. Tem coisa maior e mais pesada e mais difícil de se mover do que uma mágoa que corrói você por dentro? Hein? Imagina o tamanho da montanha de alguém que foi traído, humilhado, massacrado, e o Senhor, a palavra de Deus fala: vai lá e pede perdão. Se te agredirem numa face, você dá a outra. Irmãos, tudo isso é grande, são coisas grandes demais. Vamos supor que eu quero que você pense na maior coisa que você precisa fazer na sua vida, na coisa mais importante da sua vida. Será que isso é uma montanha? Mentalize aí na sua mente. Quem sabe hoje o Senhor está falando assim, ó: ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Sabe o que eu entendo desse texto, irmão? O mar é profundo demais. Não importa a altura da montanha, mas se você conseguir pegar ela e jogar no lugar mais profundo do mar, ela vai desaparecer. É isso que Deus está falando comigo nesse texto. Não importa o tamanho da tua montanha, se é a falta de perdão, se é algo que você tem que abrir mão, se é algo que você tem que esquecer, não importa o tamanho da sua montanha, porque ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, se você lançar no mar, vai afundar e não vai ver mais. Você vai ser totalmente liberto daquilo que te aflige, daquilo que te impede de chegar na plenitude do Espírito Santo de Deus. Aleluias. Conseguimos vencer o versículo 2. Vamos para o 3. Vou até tomar uma água. Irmãos, quantos já passearam em algum lugar que tem um lago? Todo mundo já viu um lago de verdade? Já? A beleza de um ambiente que você vê um lago é que você consegue ver o reflexo da água. Se tem um chalé, você vê o reflexo do chalé na água, sim ou não? Quando você tem as montanhas, nós visitamos um lugar chamado Lagoa de Cima, recomendo, lá em Campos dos Goytacazes. Pensa num lugar, Diogo, igual um oceano, gigantesco, a perder de vista, e lá na frente tem tipo uma ilha, mas essa ilha na verdade é uma montanha. E é uma montanha de mata, e lá é água doce, é uma praia de água doce com um espelho de água, a coisa mais linda do mundo. Só perde a beleza da paisagem quando acontece uma coisa. Pergunta o quê? Um engraçadinho de jet ski passa lá no meio. Quando alguém passa de jet ski lá no meio da Lagoa de Cima, lá em Campos dos Goytacazes, e a gente estava lá, aquela onda do jet ski balançou a água e fez a água se mexer, sim? O versículo ali diz: ainda que as águas rujam. Gente, quem ruge é a água ou é o leão? Sim ou não? Né? Leão, se você nessa noite tiver a sorte de dar de cara com um leão nessa noite, você vai estar diante de uma solução ou de um problema? Um problemão.
Eu ouso dizer que você está lascado. Nem tenta correr, já ajoelha e fala assim: Senhor, entrega a minha alma, a ti entrega o meu espírito, porque não dá para fugir de um leão. E quem ruge é o leão. Entenderam? Aí ele diz: ainda que as águas rujam, ou seja, ainda que a calmaria da sua vida encontre um leão, encontre um problema, encontre uma dificuldade, um BO gigante, ainda que, vou dar mais uma acelerada, ainda que as águas rujam, miau. Mas aí eu ainda não estou com medo. Tem mais, porque além de rugir, ainda bota mais alguma coisa para intensificar o BO, intensificar o problema. Ainda que as águas rujam e se perturbem, você vai encontrar um problema. Se você for, trazer e exemplificar, contemporaneizar o que as Escrituras estão tentando falar para mim, tá? Come quem quer, é o que eu estou entendendo nisso. E como eu disse, o Espírito Santo vai revelar algo para você mais tarde. Ainda que eu esteja numa boa e venha um problema e me encare esse problema, e ainda que esse problema me perturbe, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, por mais que você ache que você é firme, eu sou firme que nem uma rocha. Pena que não tem um copo aqui. Imagina que tem um copo de água aqui. Tem aqui, né? Você não vou sujar minha água não. Aí você pega assim uma bala e repita comigo assim, essa bala sabe nadar. Eu vou mergulhar na água. Você repita comigo: nada me abala. Nada me abala. Entendeu a piada? Não. Horrível essa, né? Misericórdia, Diego. Você fez isso mesmo, Diego? No público, nada me abala. Muita gente é assim, acha que eu sou forte. Eu estou falando para vocês, irmãos, porque eu sou metido. Eu sou metido a ter controle emocional. Eu sou metido a controlar minhas energias. E tem hora que eu acho que eu sou um monte daquele. Tem hora que eu acho que nada pode me derrubar. Tem hora que eu me acho super-homem, sabia? Cadê a rapaziada? Faz misericórdia, Senhor. Tem misericórdia dessa geração, Pai. Meninas, vai dar tempo ainda, tá? Até os 20, em nome de Jesus, vai. A testosterona vai chegar nesses meninos. Vão falar, tá? Mas vamos voltar para o texto. Ainda que as águas rujam, ainda que na sua calmaria você encontre um BO que vai rugir para você como um leão, e ainda que nesse encontro você se perturbe, só que você se perturba, você achava que você era como os montes, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, você pode até achar que você está abalado, fragilizado por causa do problema. Vamos para o próximo versículo, e agora eu vou encerrar. Existe um rio, Senhor, vamos ficar de pé, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde ele passar, por onde o rio passar. Aleluias. Tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Quero beber, aleluias, do teu rio, Senhor. Sacia minha sede,
lava o meu interior. Eu quero fluir das águas. Eu quero beber dessa fonte, fonte de águas vivas. Quantos podem dizer aleluias? Tu és a fonte, Senhor. E assim eu quero encerrar essa palavra com esse versículo, porque por mais que você se sinta fragilizado, por mais que os teus problemas rujam e te perturbem, volta o versículo para mim. Por mais que os montes se abalem pela sua braveza, a palavra do Senhor diz, vai voltar ali, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Pode continuar aí por mais um pouquinho. Quero convidar já todo mundo para cá. E o passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do... Pode encostar a porta aí, Leandro, e vem também. Pro Deus, e esse rio está neste lugar. Então eu quero encerrar essa palavra. Abre o olho, olha para mim. Não importa o tamanho do BO, não importa o tamanho do teu sofrimento, da tua luta, existe um lugar em Deus para nós, e este lugar é protegido, e Ele diz para mim e para você: não temas. Não temas, porque mesmo se o mar se agitar, mesmo se as águas rugirem como um leão, mesmo que as montanhas se abalem, mesmo que elas se estremeçam, há um rio. Quando o dia que você, mesmo protegido por Deus, mesmo guardado por Deus, o dia que mesmo assim você se abalar, o Senhor, Ele tem uma promessa para mim e para você, que Ele vai vir como um rio, e um rio cujas correntes alegram, elas alegram, elas alegram. Eu vou insistir até você entender. Elas alegram, alegria, elas alegram, irmãos. Existe um rio cujas correntes alegram. Alegram quem? A cidade de Deus. Você, meu irmão. Deus tem alegria através desse rio. Deus tem alegria para você através dessa fonte. Deus tem alegria para a sua vida. Mesmo que o mar se abale, mesmo que as montanhas, aliás, se abalem, mesmo que as águas rujam, mesmo que você não acredite mais, existe um rio e ele traz, vou repetir, alegria, 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 alegria. Aleluias. Há um rio cujas correntes alegram. Alegram quem? A cidade de Deus. A cidade de Deus é quem, meu irmão? É você. Quer que eu falo? Toda vez que a Bíblia fala uma coisa e refrisa aquilo, é porque aquilo tem demasiada importância. Ali está falando que o rio, ele vai alegrar a cidade de Deus, Diogo. Aí ainda quer ratificar, quer melhorar a fala, e diz assim, o santuário das moradas do Altíssimo. Quem é o santuário das moradas do Altíssimo, meu irmão? Aonde é que o Espírito Santo habita? Faz assim, em mim. Eu sou templo, morada, santuário do Espírito Santo de Deus. E o rio de Deus, diga, e o rio de Deus está correndo aqui essa noite. E Ele quer trazer para a minha vida. Não é para a vida do pastor, não é para a vida do meu amigo, para a minha vida. Diga, alegria, alegria, gozo no Espírito. Meu irmão, se você entrou triste aqui essa noite, o Senhor teve uma palavra inteira para chegar até aqui e dizer: existe um rio correndo neste lugar, e esse rio vai trazer para a sua vida alegria. Aleluias, glória a Deus.
Então eu quero que você abrace aí todo mundo que estiver ao seu lado. Abraça forte. Não deixa ninguém sozinho, não. Vamos juntar todos, faz 2 bolinhos. O bolinho dos meninos e o bolinho das meninas. Tu és a fonte, Senhor. Irmãos, o Deus que promove alegria em meio às tribulações está aqui essa noite. E eu quero orar e fazer uma oração muito específica para você. Mas eu quero que você abra os seus olhos, preste atenção em mim. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Só que Ele só é refúgio e fortaleza para aqueles que estão nele. Aqueles que o enxergam Deus apenas como um hobby, aqueles que enxergam a Deus, o culto de adoração ao Senhor apenas como um lugar para ir, eles ainda, eu disse ainda, tá? Não estão no centro da vontade de Deus. Mas eu quero convidar você aqui essa noite, todos nós que estamos aqui, a entregar novamente a nossa vida para Cristo. Será que conseguimos? Eu quero que você junto comigo essa noite renove a sua aliança com Cristo. E eu quero que você faça um novo compromisso com Cristo. Amém, irmãos? Por que, pastor, que você está falando isso? Porque muitas vezes nós damos mais a um patrão do que a Cristo. Muitas vezes nós damos muito mais aos nossos filhos do que nós damos para Cristo. Muitas vezes nós damos muito mais para os nossos amigos do que damos a Cristo. Muitas vezes nós damos mais aos nossos pais do que damos a Cristo. Mas nessa noite o Senhor, Ele quer ser o centro da sua vida. Ele quer te guardar por todos os lados. Mas para isso Ele quer uma coisa. Pergunte o que? Prioridade na sua vida. Deus, Ele é um Deus de prioridades. Você está falando isso por quê, pastor? Porque Ele matou o Filho dele para que hoje você estivesse aqui. Ele deu a primícia, o único Filho dele por você. Deus não negociou. Deus não falou, não, vou mandar um anjo, depois se não der eu vou mandar um querubim, depois vou mandar um serafim. Não, Ele mandou o melhor. Então Ele nos pede essa noite: entregue o seu melhor para mim. Porque quando você entregar o seu melhor, eu vou ser teu Deus. E quando eu for teu Deus, eu vou te proteger, eu vou estar contigo, eu vou ser o seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Então abraça aí, vamos orar juntos. E eu quero que você repita a oração que eu fizer, amém? Meu Senhor Jesus, nessa noite eu renovo a minha aliança contigo. Senhor Jesus, eu peco todo dia. Não existe coisas boas que eu possa lhe oferecer de mim mesmo. E eu sei que o Senhor entende. Mas nessa noite eu quero assumir diante de Ti uma nova postura, entendendo que o Senhor quer ser a minha prioridade. Eu também quero nessa noite que o Senhor me ensine como abrir mão da minha vontade para que o Senhor reine na minha vida. Me ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nessa noite eu renovo a minha aliança contigo, Jesus, e lhe peço, me ajuda a conseguir manter firme contigo, em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluias. Vamos orar para encerrar. Vou pedir para quem? Deixa eu pegar aqui no pulo. O Vitor para orar por nós. Para encerrar. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por esse culto maravilhoso, pela vida de cada um que esteve aqui, pela vida do pastor, por ter entregue essa palavra maravilhosa para nós. Pai, abençoe que a gente chegue em casa bem.
Abençoe, Pai, que essa presença habite em nós, não só aqui dentro, mas na nossa vida por inteiro. Eu te peço, Pai, te agradeço, Pai. Amém. Glória a Deus. Estenda suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. E todos digam: amém. Porque se Deus é por nós, porque se Deus é por nós, porque se Deus é por nós, ninguém. Aplauda ao Senhor, aleluias, glória a Deus. Abraço pelo menos 5 pessoas antes de você ir embora aí. Assim está terminado em nome de Jesus, amém.